Olá, tudo bem? Este é o meu sinal. Eu sou Guilherme Lourenço. Estarei com vocês nessa nova disciplina. Vejamos. Iniciaremos a disciplina Tradução e Interpretação da Língua de Sinais. Primeiramente, gostaria de dizer o quanto estou feliz em estar aqui com vocês para estudarmos, discutirmos sobre tradução e interpretação. Então, eu tenho uma ligação já com essa área há algum tempo, já trabalho com tradução e interpretação. Comecei, muito jovem, a atuar como tradutor-intérprete em vários espaços. Então, tenho diversas experiências como tradutor-intérprete. Fui convidado para ministrar a disciplina. Adorei, estou muito feliz em estar aqui. Espero que vocês gostem e que possamos promover reflexões sobre o trabalho do tradutor-intérprete. Uma vez que essa temática é muito importante para a comunidade surda, ok? Vamos iniciar? Lembrem-se, é de extrema relevância que vocês assistam às aulas, podem voltar quantas vezes forem necessárias, de forma que fique claro. Caso tenham dúvidas, postem no fórum, perguntem, interajam, entrem em contato com o professor, com o tutor. Isso é muito importante. É necessário haver interação para ficar claro. E também é muito importante que vocês leiam os textos, os materiais disponíveis, os materiais complementares, alguns artigos que eu postei no AVA. Peguem esse material, leiam. É de extrema relevância, que vai ajudar no desenvolvimento de vocês. Vamos começar? Então, agora segue a apresentação da disciplina. O que irão aprender? Nessa disciplina, temos 4 objetivos principais. O primeiro, iniciaremos explicando sobre o profissional tradutor-intérprete de língua de sinais, o seu campo de atuação, as suas ligações com o surdo. Então, trataremos sobre o trabalho do profissional tradutor-intérprete de língua de sinais. Segundo objetivo, iremos refletir sobre questões relacionadas à ética do tradutor-intérprete, bem como o comportamento, as dificuldades, os problemas no processo de interpretação, porque há sim várias dificuldades. Então, começaremos a refletir sobre isso. Terceiro item. Iremos aprofundar as discussões sobre o processo de tradução simultânea. Vocês já conhecem como se dá. Há a presença do tradutor-intérprete, há a presença do locutor, e o intérprete faz a tradução, a interpretação simultânea. Não há uma interpretação consecutiva, é simultânea. E agora está ampliando também uma nova forma, que é onde o surdo é o enunciador e o intérprete faz a tradução na língua oral, por meio da tradução simultânea. Vou explicar para vocês como se dá esses processos, os esforços que são feitos, como se dá esse trabalho. Vocês vão aprender de forma clara sobre isso.
Quarto e último tema que acrescentei, trataremos aqui sobre novas possibilidades de tradução. Temos o tradutor surdo, é um novo campo. E como é que atua esse profissional? Então, temos esses 4 objetivos principais da nossa disciplina. Vamos ver as unidades. Na unidade 1, que é essa nossa videoaula, vamos explicar sobre o profissional tradutor-intérprete. Quem é esse profissional? Na unidade 2, iniciaremos uma discussão sobre a ética no trabalho do tradutor-intérprete. A unidade 3, focaremos no processo de interpretação simultânea, os esforços, os processos nesse sentido. Na unidade 4, trataremos sobre o tradutor-intérprete surdo, ok? Vamos começar? Bom, então vocês vão refletir, vão pensar agora. Com relação ao profissional tradutor-intérprete, qual é a função? Segundo, qual a postura, o comportamento desse profissional? E terceiro, essa tarefa, esse processo de traduzir, interpretar, como se dá? Então, vocês vão dar a opinião de vocês, nesse momento, nessa nossa aula, vocês vão parar a aula, vão discutir sobre essas 3 perguntas, refletir, ok? O tutor irá auxiliá-los nesse processo, depois voltaremos e daremos continuidade à aula. Então, já discutiram? Já finalizaram? Ótimo! Então, o que vocês perceberam? Que as opiniões são diferentes. Ah, sim. Há divergência de opiniões, sim, nesse campo. Em todos os processos de tradução, tanto para surdo quanto para ouvintes, há divergências. Não há uma uniformidade de opiniões. E isso é legal. Então, essa discussão sobre tradução e interpretação, ela perdura há muito tempo, quer seja nas línguas orais, quer seja nas línguas de sinais. Então, essas perguntas aqui não são fáceis. Faz-se necessário aprofundamento nas discussões, é necessário amplos debates sobre essa temática, ok? Então, vamos iniciar. O sujeito que conhece o português, conhece a língua de sinais, sabe as 2 línguas, ele é um intérprete? Não. A maioria das pessoas pensam que sim. Devido ao fato do sujeito conhecer a língua, ele é um tradutor-intérprete, mas não é bem assim. É diferente. Há pessoas que sabem 2 línguas, português e libras. Ok, são bilíngue. Essas pessoas são bilíngues, mas não são tradutores intérpretes. Não, porque são situações diferentes. Ocorre também, por exemplo, quando os pais são surdos, o filho é coda, este é intérprete? É tradutor-intérprete? Não, ele tem conhecimento das 2 línguas envolvidas, mas ele não é um profissional intérprete, não. Para atuar como tradutor-intérprete, o que é necessário? É necessário aprendizado, prática, é necessário a atuação profissional, passar por etapas.
seguir regras, conhecer estratégias, para assim conseguir ser um tradutor-intérprete. Somente o fato de ser bilíngue não possibilita que esse sujeito seja profissional intérprete. Por isso, o tradutor-intérprete, ele precisa ter competências tradutórias e interpretativas. Sim, é necessário haver competência tradutória. É um conceito já arraigado sobre a tradução e interpretação, que nele consiste alguns itens que vou explicar para vocês. Percebam que eu tenho aqui uma imagem que mostra a respeito da competência tradutória. Vejam, eu tenho aqui 6 retângulos, 5 relacionados à competência e o sexto eu explicarei depois. Vou explicar cada um deles. Então, eu tenho o primeiro, que está evidenciado, é a competência bilíngue. A subcompetência. Percebam essa palavra, subcompetência. Eu tenho aqui vários itens que fazem parte da competência. Eu tenho a competência e as subcompetências, que vão compor. Então, eu tenho a primeira que é subcompetência bilíngue. Então, vocês podem conhecer duas línguas, a L1 e a L2, de forma profunda. Pode ser a língua portuguesa ou outra língua. Porém, é importante conhecer profundamente essas duas línguas para ser bilíngue e ter essa competência. As pessoas que conhecem duas línguas são bilíngues. Por exemplo, ouvintes que têm contato com surdos, conhecem a língua de sinais. Ok, são bilíngues. Mas têm o conhecimento profundo dessa língua a ponto de poder ser tradutor-intérprete? Conhecimento gramatical, regras, das especificidades dessa língua? Então, é de extrema relevância que conheça as especificidades inerentes a essa língua, estratégias de expressão, de sinalização, ou seja, a fluência nessa língua. É necessário ser fluente. O indivíduo bilíngue, talvez ele tenha uma fluência média, não seja tão fluente. Nesse caso, ele terá dificuldade com o processo de tradução e interpretação. Por isso, ao se habilitar como tradutor-intérprete, é necessário o conhecimento profundo dessas duas línguas, a fluência nessas línguas, o conhecimento de regras gramaticais, especificidades dessas línguas, tanto da língua de sinais quanto da língua portuguesa. Às vezes vocês pensam, o ouvinte, ele já está pronto, ele já tem o conhecimento. Não, não é bem assim. É necessário estudar a língua portuguesa, regras gramaticais. Isso é muito importante. Às vezes, a maioria das pessoas pensam que é somente focar na língua de sinais e esquecem do português. Quando vão atuar como tradutores e intérpretes, há falhas. Por quê? A falta de conhecimento da língua portuguesa. Ou o que acontece, por exemplo, está ampliando o campo de trabalho para a tradução oral do surdo sinalizando. Mas esse tradutor, ele deve conhecer com fluência o português.
de forma que a tradução seja equivalente. Não pode ser uma tradução oral falha, ou um português básico. Não, é necessário que tenha o conhecimento adequado dessas línguas, do português, conheça a gramática. Isso é muito importante. Então, por isso, há essa subcompetência linguística, que é o conhecimento profundo da L1 e da L2, de forma a haver um processamento dessas línguas no processo de tradução, de forma que seja fluente a tradução tanto em língua de sinais quanto em língua oral. É necessário que haja a fluência. Isso é necessário ao tradutor-intérprete. Mas é somente isso? Não. Temos mais itens. Vamos ver. Vejam, eu tenho aqui a subcompetência extralinguística. Extralinguística. E o que seria? Bom, eu atuo como tradutor-intérprete e há a comunidade surda e a comunidade ouvinte. Na comunidade surda, os surdos se comunicam por meio da língua de sinais e na comunidade ouvinte por meio da língua portuguesa. Então eu devo conhecer essas duas línguas. Pronto? É só isso? Não. A comunidade surda utiliza somente a língua de sinais? Não. É necessário que eu entenda da cultura surda, dos costumes dos surdos, que eu me insira nessa comunidade para entender os processos de reflexão dessa comunidade. Ou seja, eu devo ter afinidade com essa comunidade, de forma a compreender essa cultura, interagir, perceber como vivem, suas experiências, adquirir esses conhecimentos, assim como da comunidade ouvinte. É necessário que eu conheça a cultura ouvinte. E eu sei que é mais fácil porque eu tenho contato, eu sempre tive contato com a comunidade ouvinte. Mas se não houver essa interação com a comunidade surda, a interpretação poderá ser falha. É necessário que eu conheça essa comunidade, que eu interaja. Não podemos pensar que ser intérprete é apenas conhecer a língua de sinais. Claro, é necessário a fluência na língua, mas, porém, é necessário também ser inserido nessa comunidade, de forma que conheça a comunidade surda, a cultura surda, a identidade surda. E não é somente ver de longe, em uma perspectiva diferente, não. É estar junto, é adquirir esse conhecimento, é desenvolver ali. Isso faz parte do profissional tradutor-intérprete. Assim como o tradutor-intérprete de outras línguas orais. Quando ele se forma, é necessário que seja feito intercâmbios, que ele visite o local que utiliza essa língua, conheça a cultura, tenha contato com esses usuários, assim como o tradutor-intérprete da língua de sinais. É necessário inserir na cultura surda, adquirir conhecimentos a respeito desta. Isso é muito importante. Não é somente conhecer a língua. Lógico que conhecer a língua é de extrema relevância. Só o conhecimento da língua é importante? Não. É necessário agregar conhecimentos culturais, identitários, comportamentais da comunidade surda. Ok? Então, já vimos o primeiro e segundo item, temos a subcompetência linguística, a extracultural, que diz respeito àqueles conhecimentos que devem ser agregados de cultura, por meio da afinidade, do contato com a comunidade surda, mas só isso basta? Não. Temos outros. Temos aqui a subcompetência instrumental.
Por exemplo, aqui vai depender do local de atuação. É um congresso? Então, ali o tradutor irá atuar de uma forma, ele pode atuar em pé, sentado, de forma que seja visto. Há uma mesa, ele atuará sentado. A vestimenta, adereços. Então, é necessário saber a respeito do local, a iluminação, se é adequado ou não. Isso é um congresso. Então, é necessário que eu chegue antes, que eu verifique a iluminação, que eu organize o espaço, os materiais, os instrumentos que serão utilizados pelo profissional. E se? E se for o inverso? O surdo é quem for sinalizar. Eu tenho que verificar como é o microfone, como será a minha voz, a entonação, a força. Eu preciso ter estratégias adequadas, onde vou sentar para ver melhor. Então, essas estratégias dizem respeito aos instrumentos que devo organizar. Temos também um outro exemplo. O tradutor-intérprete em sala de aula. Ao atuar na escola, não é necessário verificar essas situações? É sim, você tem que ver como você vai atuar ali, o que é necessário, quais as regras ali, como é o funcionamento da sala de aula. Eu estarei sentado ou em pé, vou acompanhar o professor, vou fazer apontamentos no quadro. Então, são os materiais do meu trabalho. E a mesma vestimenta que eu utilizo no congresso? Não, em sala de aula é diferente. Eu estou ali todos os dias. Então, a vestimenta é diferente da que eu vou ao congresso. Eu posso utilizar um vestido com salto alto? Não, né? Fica incoerente. Então, eu tenho que ver também as técnicas de trabalho ali naquele espaço. Eu, como tradutor e intérprete, devo conhecer. E no contexto médico, como atuar? Temos também algumas regras, temos também materiais específicos, instrumentos específicos, temos que ter cuidado com algumas situações. Então, é necessário que tenha o conhecimento técnico para atuar como profissional intérprete. No campo, por exemplo, na justiça, na polícia, dentre outros espaços, eu devo conhecer para atuar nesses espaços. E isso faz parte das experiências que vão favorecer o aprendizado do profissional intérprete. Então, isso tudo fazem parte da subcompetência instrumental. Terminando esse, vamos para o próximo. Agora falaremos sobre competência tradutória. Por exemplo, eu já sou bilíngue, conheço português, conheço a língua de sinais, tenho contato com a comunidade surda, a cultura surda, a identidade surda. Conheço os instrumentais necessários ao profissional, à atuação desse profissional, sei como organizar. E, no momento da atuação, da tradução e interpretação, é necessário saber se vou ouvir e fazer a tradução, ou vou ouvir e posteriormente farei a tradução para o português. Então, são estratégias técnicas de tradução. Eu não posso fazer aleatoriamente, não. Eu preciso controlar o tempo, ter esse controle do tempo na hora da tradução. Não posso fazer palavra, sinal, porque isso não é tradução.
Então, eu devo conhecer o foco do meu trabalho. Como é que vai se dar esse trabalho? Eu, como profissional, eu tenho que saber as técnicas de tradução e interpretação, ok? Então, aqui eu tenho 4 itens. Agora, apresentarei o quinto. Aqui eu tenho a subcompetência estratégica. E por quê? No momento da atuação como tradutor-intérprete, é necessário ter estratégias, além de ser bilíngue, conhecer as culturas envolvidas, as técnicas de tradução. Eu preciso administrar as estratégias no desenvolvimento desse trabalho. Quais estratégias utilizarei? Eu preciso conhecê-las para desenvolver o meu trabalho. Então, perceba que eu coloquei essa subcompetência evidenciada ao meio, porque é necessário ter estratégias. O que é psicofisiológico? O que significa? É uma palavra extensa. Vamos dividi-la. Psico. Qual o significado? Faz referência a reflexão. Pensemos em ações psicológicas. E fisiológico faz referência ao corpo. E por que isso é importante no processo de tradução e interpretação? Por exemplo, eu trabalho em escola e inicio às 7 horas da manhã. Porém, na noite anterior, eu fiquei assistindo TV durante a madrugada. Fui dormir às 3 horas da madrugada, acordei às 6 e fui trabalhar. Eu consigo ter uma boa interpretação? Não, eu estarei com sono, fisicamente cansado, psicologicamente cansado. Ou, se eu tenho algum problema particular, preocupações, isso também influencia o meu trabalho, vai gerar prejuízos, vai atrapalhar a qualidade do meu trabalho. Então, tudo isso influencia e faz referência ao psicofisiológico. Eu, como profissional, tradutor-intérprete, eu tenho que cuidar da minha saúde, tanto psicologicamente como fisicamente, assim como outros profissionais. Em outras áreas, é necessário ter cuidado também, isso é importante. Porém, infelizmente, essa temática é pouco debatida. A maioria dos tradutores, intérpretes, não importam com isso. Trabalham durante horas, ficam exaustos. E isso compromete o trabalho, desenvolve um trabalho aleatório. Então, é necessário cuidar da saúde, fazer atividade. Isso está vinculado ao trabalho. Então, esse esquema aqui mostra as competências do tradutor-intérprete. Por isso, eu coloquei 5 e mais uma. Por quê? Fazem referência à competência tradutória. Entenderam? Percebam que não é fácil. Atuar como tradutor-intérprete é necessário uma formação, estudos, aprendizagens, para culminar num trabalho de tradução de qualidade. Outro assunto muito importante sobre o processo de tradução e interpretação diz respeito aos espaços de atuação desse profissional. Nós temos o tradutor que atua em conferência,
em seminários, palestras, onde há ali uma plateia e o tradutor fica à frente fazendo a tradução em língua de sinais. Ou, quando o palestrante é surdo, ele vai fazer a tradução na língua oral. Então, ele precisa se preparar para esse trabalho, estar coerente para esse trabalho. Temos novos espaços surgindo, são os espaços midiáticos. Por exemplo, televisão, filmes. Então, percebam que está ampliando nacionalmente esse trabalho. Um exemplo foi as últimas eleições. Então, tinha a atuação do tradutor-intérprete. Nos debates políticos, a atuação também. Vocês sabem que tem uma lei no Brasil, uma lei que garante a tradução em língua de sinais e também a acessibilidade para cegos. Então, nós temos que conhecer essas regras, o espaço de sinalização, como se dá esse processo de tradução, as pessoas envolvidas, e isso no contexto midiático, que está ampliando. E a atuação do intérprete na televisão, em filmes, é igual em congresso? Não. Temos um outro campo também, que é o campo cultural. Por exemplo, em teatros, shows. Então, hoje, o intérprete ele é solicitado para esses eventos. A interpretação no teatro é igual ao congresso? Não, é diferente. É necessário haver previamente treino, conhecer como se dá a organização do teatro, treinar a sinalização. Então, tem algumas regras novas que são necessárias. Temos também o espaço comunitário. E o que é esse contexto comunitário? O que significa? Bom, vejam. Primeiro, o surdo ele tem direito de ir a vários espaços. É um direito do surdo. Por exemplo, na escola, é um direito, e a escola é um direito ter saúde, é o direito a atendimento da justiça. Então, como direito, como cidadão, ele tem esse direito. E com isso, tem-se o tradutor-intérprete no espaço comunitário, que vai trabalhar nesse espaço da comunidade, assegurando o direito do sujeito surdo de estar nesses espaços. Temos 3 espaços principais. O contexto educacional, no contexto da justiça, delegacia, tribunal, dentre outros. E o terceiro, na área da saúde. A assistência médica, hospitais, atendimento de urgência. Então, temos esses 3 espaços que são os principais de atuação do tradutor-intérprete. Então, vocês já sabem que a maioria dos intérpretes, eles atuam em escolas, no contexto educacional. Porém, de uns 20 anos para cá, no Brasil, ampliou-se muito a atuação desses tradutores. Então, há esses 3 espaços primordiais, que são os espaços denominados comunitário. Percebam que há vários espaços, mas isso é fácil? Não, é complicado, é complexo. Porque, às vezes, o tradutor-intérprete ele atua somente em uma área.
ele consegue atuar profissionalmente em uma área. Então, é necessário ter claramente que eu atuo no espaço escolar, mas eu posso atuar em vários outros espaços? Não. Se eu não tenho experiência para atuar na televisão, com a janela do intérprete, se eu não tenho uma formação para atuar em outras áreas, eu tenho que ter consciência disso. O intérprete ele tem que ter consciência do seu campo de atuação, do campo que ele está preparado para atuar. E também é muito importante que o surdo, ao se deparar com o intérprete que não tem experiência naquela área, que ele fale da necessidade de haver um intérprete com experiência naquela área. Por isso, é necessário que se debata essas temáticas, se conheçam. Então, agora, pergunto a vocês: como o tradutor-intérprete deve desenvolver o seu trabalho? Como? Então, vou apresentar a vocês aqui alguns modelos e explicá-los. Modelos de atuação do tradutor-intérprete. Percebam que há variações e modificações nesses modelos. Então, vamos refletir sobre os mesmos. Primeiro modelo, temos o ajudador. É aquele tradutor-intérprete que ajuda, que auxilia, denominado assistencialista. É aquele tradutor-intérprete que ajuda o surdo. Na verdade, esse modelo deu início com o processo de surgimento do tradutor-intérprete. Então, esse modelo é do início do processo de tradução e interpretação, seguia esse modelo. As pessoas pensavam que o tradutor-intérprete ele tinha a função de ajudar, estimular o surdo. Mas, pensem, isso é bom? O intérprete ajudando, auxiliando o surdo? Não. Parece que é uma visão de superioridade do intérprete para com o surdo. Há ali o audismo, há aquele sentimento de coitado do surdo. Então, isso se deu no início do processo do surgimento da tradução e interpretação. E quem eram esses tradutores-intérpretes? Geralmente os familiares, a mãe do surdo, o pai do surdo, ou o filho, coda. Eram essas pessoas, porque elas conheciam a língua de sinais. Vizinhos, porque interagiam, tinham contato com os surdos. Então, atuavam como tradutor-intérprete em contextos religiosos, em igreja. Então, ali aceitava o surdo e tinha a ideia de ajudar esse surdo. Então, esse modelo tinha a função de ajudar, porém, não era adequado e era perigoso, porque colocava o surdo em uma posição inferior, de incompetente que precisava da ajuda do outro, ou seja, isso não era bom. É importante que haja a igualdade entre o profissional e o surdo, e não somente o auxílio, a assistência. Nessa situação, o surdo é visto como limitado, com dificuldades e que há necessidade do tradutor-intérprete para ajudá-lo. Esse foi o primeiro modelo que surgiu. No Brasil, começou a seguir esse modelo e alguns outros países também. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos a história dos surdos que passou por esse modelo, onde a família, os amigos, os vizinhos, a igreja tinham a função de ajudar. O intérprete estava ali para ajudar. E, por exemplo, infelizmente até hoje nós ainda percebemos que há tradutores e intérpretes que acompanham esse modelo.
Quando perguntamos, por que você quer ser tradutor-intérprete? Aí responde, porque eu amo o surdo, porque eu quero ajudá-lo. Então, cuidado. O tradutor-intérprete, ele deve sim estar inserido na comunidade surda, ter contato, ser fluente, mas não é para ajudar. Não, não é esse o objetivo, não. O profissional tradutor-intérprete, ele deve desenvolver um trabalho sério, de qualidade. E também quanto aos surdos, às vezes pensam que o intérprete está ali para ajudar. O intérprete está ali porque é um direito, sim, mas o profissional tradutor-intérprete, ele deve atuar com qualidade para garantir esse direito e não de forma diferente, ok? Com o passar do tempo, esse modelo de ajudador foi substituído. Aqui temos o modelo condutor. Nesse modelo, o tradutor-intérprete, ele oferece o seu serviço, passa informação. Não há auxílio, é somente um profissional, onde as informações são passadas. Somente. Muitas pessoas pensam, o intérprete é neutro, não pode emitir opinião, não emite opinião, é totalmente neutro, alheio à informação que está sendo passada. Não se responsabiliza por essa informação. Mas pensem, nós temos os surdos e os ouvintes, e o intérprete está ali para conduzir. Ele serve de condutor da informação, somente. É necessário haver cuidado, porque é correto falar isso? O intérprete, ele é neutro? Não. O intérprete, ele está ali, ele tem uma responsabilidade de desenvolver o seu trabalho, promover a interação entre surdos e ouvintes. Não é somente repassar. Ele não está alheio a isso, ele está presente, é o trabalho dele. Então, querendo ou não, há uma influência, por isso é necessário pensar a atuação, ter responsabilidade, atuar corretamente. Não pode ignorar a situação que está ali e se ver somente como alguém que vai repassar a informação. Isso não é tradução. Isso não é uma tradução correta, somente esse repassar. Até porque o tradutor não é um robô. Vejam, percebam que a imagem, ela evidencia a atuação do tradutor de somente repassar a informação. Ou seja, ele pega a informação e passa a informação, como se fosse um robô. E não é assim a atuação do tradutor-intérprete. Com o passar do tempo, outro modelo surgiu, denominado cognitivo. Bom, esse modelo, por exemplo, eu tenho ali alguém que está sinalizando, é como se fosse uma caixa que eu vou abrir, pegar essa informação, a mensagem, colocar em uma outra caixa na língua portuguesa e passar para o interlocutor. Percebam que eu tenho a função de processar essa informação. Como é a atuação do tradutor-intérprete?
há uma função aqui linear. Parece que ocorre de forma simples. Recebo a informação, processo para a língua portuguesa, ou vice-versa. Há uma palavra que sempre se utiliza nesse caso: codificar e decodificar. Então, percebam que a língua, ela é codificada e decodificada. Percebam que modelos vão surgindo, vão evoluindo e direcionam o trabalho do tradutor-intérprete. Vamos mostrar agora o quarto e último modelo de atuação do tradutor-intérprete. Vejam, temos aqui o modelo denominado bilíngue bicultural. Percebam, bicultural. Esse modelo, ele é o mais adequado, porque o foco não está nas duas línguas envolvidas, na língua de sinais, na língua portuguesa. Não. Há, sim, a importância das línguas, porém, temos aqui a questão cultural dessas duas línguas. Eu, como tradutor-intérprete, devo trabalhar com essas duas culturas envolvidas. Devo levar em conta não somente as línguas, mas as duas culturas. Percebam que eu, como tradutor-intérprete, eu não sou alheio ao enunciado. Eu sou ativo, eu administro, eu organizo. Então, eu estou ali para intermediar essas duas línguas. Eu não posso ser neutro. Eu devo trabalhar a partir da língua e da cultura, das duas línguas. Isso é a minha responsabilidade. Então, eu devo saber, eu devo conhecer a minha responsabilidade nesse processo. E isso faz parte da ética do profissional intérprete. Por isso, como tradutor-intérprete, eu não estou neutro. Isso é impossível. Eu estou ali, eu estou envolvido, é o meu trabalho. É necessário que eu tenha consciência e responsabilidade pelo meu trabalho, para favorecer essas relações. Não é somente essas duas pessoas com essas duas línguas direto na conversação. Eu estou no meio, passa por mim. Eu estou junto. Compreende? Então, há um debate maior nesse modelo, porque leva em conta a atuação do tradutor-intérprete, não somente a língua, mas também as culturas envolvidas. Faz-se necessário que haja uma afinidade, uma intimidade entre o intérprete e essas culturas para desenvolver o seu trabalho. Então, resumindo a nossa aula, primeiro, conforme já foi explicado, quem é o tradutor-intérprete? É só aquele que conhece as duas línguas, o português e a língua de sinais? Não, é aquele que tem a competência tradutória, que conhece, sabe as técnicas de tradução, interpretação, as estratégias. Aquele que se preocupa com o seu corpo, com o seu psicológico, com a sua saúde. Todos esses itens fazem parte da competência tradutória. Segundo, então, conforme vocês já perceberam, o campo de atuação do tradutor-intérprete é diversificado. Ele pode atuar na escola, na justiça, filmes, mídias,
Dentre outros, contextos culturais, teatro, show, museu e vários outros podem ser o campo de atuação do tradutor-intérprete. Mas percebam, o tradutor formado com experiência em determinada área, ele vai atuar ali. Ele pode atuar em qualquer área? Não. Ele vai atuar na área que ele está preparado, que ele tem experiência, isso é muito importante. Terceiro item. Percebam que o modelo mais forte atualmente é o modelo bilíngue bicultural, que leva em conta as culturas envolvidas. Vocês perceberam que tinha um modelo de cuidador, ajudador, que era simplesmente ajudar, somente repassar a informação. Esse modelo não era adequado. Atualmente, os surdos, eles querem aquele tradutor-intérprete que leva em conta a sua cultura, que conhece a sua cultura, a sua língua, que desenvolve um trabalho adequado. Então, esses 3 itens resumem a nossa aula. O que veremos na próxima aula? Então, espero que vocês estudem, discutam, aproveitem, estudem sobre essa temática do tradutor-intérprete. É muito importante a participação no fórum. Bons estudos, boas leituras. Fiquem à vontade para voltar e assistir novamente a aula 1. Espero que tenham gostado da disciplina. Muito obrigado. Até a próxima aula. Abraços.